Olá, minha turminha mais bonita de linda! Vamos para mais uma aulinha hoje de língua portuguesa. Atenção, turminha, vamos iniciar a apostila 3. Hoje vamos lá das páginas 6 até a página 10. E vamos trabalhar um pouquinho sobre fábulas. Vamos entender um pouco sobre esse gênero textual? Vamos lá, turminha! Hoje vamos falar sobre o gênero textual fábula. A fábula é uma narrativa curta que traz uma reflexão de valores humanos. Ela possui um narrador, ou seja, quem conta a história. Ela possui personagens que são animais. Todas as fábulas têm animais e eles têm sentimentos humanos, eles falam. E ao final, ela traz uma moral. O objetivo da fábula é passar uma lição de vida, um ensinamento. Ou seja, sempre no final de uma fábula, a gente aprende alguma coisa com ela, que a gente chama de moral da história. Vamos lá, turminha, para mais uma aulinha, então? Hoje nós vamos na apostila 3, ok? Nós vamos lá para a página 6 da apostila 3, tá? Então, olha só, vamos observar essas duas páginas, 6 e 7. O que a gente tem aqui? Crianças e animais, não é verdade? Quem que gosta de animal? É muito comum as crianças adorarem os animais. Eu também amo os animais. Como é a relação que as crianças parecem ter com os animais? Então observem, será que elas estão tristes ou será que elas estão felizes nessas imagens? Elas estão felizes, né? Porque o contato com os animais é muito gratificante, é muito gostoso. Essa cena, ela lembra alguma situação já vivida por você? E aí, pensa aí, você já teve momentos em que você pode ter contato assim com os animais? Você gostou, não gostou? O que você achou? Você tem ou já teve um animal doméstico? E aí, quem tem um bichinho em casa? Coloca lá no grupo uma foto do bichinho pra gente ver. Eu quero ver todos os animaizinhos que vocês têm aí, tá bom? Vamos lá para a próxima página agora. Muito bem, aqui nesta página, histórias de bicho. Para iniciar, você sabe o que é uma fábula? A professora explicou lá no início da aula, né? Uma fábula, um texto que sempre tem animais como personagens, que tem uma lição de moral, né? Então agora vamos ler o texto, tá? Acompanhem a leitura aí na apostila de vocês, tá bom? Prestem bastante atenção. Vamos lá. A raposa e a cegonha. Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na outra, serviu sopa num prato raso. Turminha, olha o tamanho do bico da cegonha. Como que a cegonha toma sopa num prato raso com um bico desse tamanho? Vamos continuar. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema. Mas a pobre cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada. Perguntou se a sopa não estava do gosto da cegonha. Mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Assim que chegou, a raposa se sentou, lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra iria servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta,
com um gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa, amoladíssima, só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição. Enquanto ia andando para casa, faminta, pensava: não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro. Moral da história: trate os outros tal como deseja ser tratado. Né, turminha? A raposa não teve uma atitude legal com a cegonha, né? Colocou em um prato que a cegonha não ia conseguir comer, tomar a sopa. E ela simplesmente foi tratada da mesma forma. Então, se a gente quer ser bem tratado, a gente também precisa tratar as pessoas bem, não é verdade? Olha só, vamos ler aqui sobre o autor. Acredita-se que Esopo teria sido um escravo grego e contador de histórias que viveu na Grécia Antiga. São atribuídas a ele mais de 300 fábulas. No entanto, sua existência ainda é discutida. Existe uma possibilidade de que esses relatos curtos sejam uma compilação da sabedoria popular e não a criação de um único autor. Mas a gente conhece essas fábulas como fábulas de Esopo. Tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre esta fábula, turma. Número 1, que personagens participam dessa história? Então participaram da história a raposa e a cegonha. Vocês viram que a professora explicou que nas fábulas os animais têm características humanas? Eles falam, né? Eles têm sentimentos. Observaram que são animais, mas nas fábulas eles têm características humanas. Que a raposa serviu a cegonha em um prato raso. Por que ela fez isso? Porque ela queria pregar uma peça na cegonha, né? Ela sabia que com aquele bicão ela não ia conseguir tomar a sopa em um prato raso, né? Qual era a verdadeira intenção da cegonha ao convidar a raposa para jantar com ela no dia seguinte? Na verdade, ela ficou muito chateada e sim, ela queria dar o troco para a raposa, né, turminha? Ela queria fazer a raposa se sentir como ela se sentiu. E ela fez isso, né? Porque colocando a sopa numa jarra bem alta, a raposa sem bico não ia conseguir tomar. Qual foi o erro da raposa? O erro da raposa foi não pensar na cegonha, né? Não pensar em como a amiga ia se sentir. Antes de fazer qualquer brincadeira, antes de querer pregar qualquer peça em um amigo, a gente tem que pensar como ele vai se sentir, não é verdade? Se a gente queria aquilo pra gente, né? A gente tem que pensar no outro. A que conclusão a raposa chegou ao fim da história? Ela chegou à conclusão de que ela não poderia reclamar. Afinal, foi ela que tratou a cegonha assim primeiro, tá? Então agora vocês vão pegar 2 lápis de cor, um de cada cor, e vai pintar o nome dos personagens no texto, tá bom? Então quais são os personagens? Cegonha e raposa. Então, por exemplo, pega o lápis vermelho e verde, pinta aqui a raposa de vermelho, a cegonha de verde. E todas as vezes que aparecer no texto, vocês vão pintar também com as mesmas cores. Então, ó, raposa aqui, vermelho de novo, cegonha, verde. Então, vai acompanhando no texto todinho, procurando onde aparece cegonha, onde aparece raposa e pintando da mesma cor. Ok, turma? Bom, vamos lá para a próxima página. Número 7. As fábulas são textos cujos personagens são animais que normalmente trazem uma moral ou ensinamento. Copie a moral da história, turminha. Então, se vocês voltarem lá na historinha, vocês vão ver que a moral, que está lá no finalzinho, está escrito moral, é para a gente tratar os outros como a gente deseja ser tratado.
Então, vamos escrever isso aqui na nossa apostila? Deseja ser tratado, tá bom? Então, esta é a moral da fábula da cegonha e da raposa, né? Letra B. O que quer dizer moral da história? Todas as vezes que a gente vê em um texto moral da história, significa que vai ter uma lição, né? Um ensinamento que aprendemos com a fábula. Então, vamos escrever aí. É a lição, né? O ensinamento que aprendemos com a fábula. Ok? Agora, a letra C. Você concorda com a moral da história ou não? E por quê? Agora eu quero saber a opinião de vocês. E aí, vocês concordam? Será que a cegonha não poderia ter tido também uma atitude diferente para mostrar para a raposa que a raposa poderia ser melhor? Então tem várias, daria para a gente fazer até uma outra versão para a história, né? Mas enfim, você concorda com a moral? A moral diz, trate os outros tal como deseja ser tratado. Isso é verdade, né, turma? Você concorda com isso? Sim, né? A gente tem que tratar, se a gente quer ser tratado bem, a gente também tem que tratar bem, né? Número 8. Releia o início da fábula. Um dia, a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na outra, serviu sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema, mas a pobre cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada. Perguntou se a sopa não estava do gosto da cegonha, mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Então, ó, turminha, pinte o espaço no início do trecho. Vocês vão pegar um lápis de cor aí e vão pintar esse espacinho que tem aqui no início do texto. Tá vendo, ó? Pinta aí um espacinho no início do texto. Quem é que lembra como é que chama esse espaço? O trecho que começa depois desse espaço, na verdade, ó, a gente deixa um espaço para começar o parágrafo. Então, toda esta parte escrita aqui, ó, é um parágrafo. E sempre que a gente vai começar um parágrafo, a gente tem que deixar esse espacinho, tá bom? Então, agora vamos ver quantos parágrafos há na fábula toda. Vamos lá na fábula para contar? Então, olha aqui, ó. Deixamos um espacinho, escrevemos o parágrafo. Então, aqui nós temos o primeiro parágrafo. Depois, aqui, tá vendo? Ó, deixou mais um espacinho e escreveu o segundo parágrafo. Aqui, mais um espaço, escreveu o terceiro parágrafo. E aqui na moral, mais um espaço, o quarto parágrafo. Então, quantos parágrafos tem? 4 parágrafos. Pintem aqui no texto também os espacinhos para vocês não esquecerem quantos parágrafos tem, tá bom? Então, vamos escrever aqui na apostila 4 parágrafos, tá bem? Vamos lá. Muito bem, turma. Aí para vocês, 4 parágrafos. Letra C. Assinale a alternativa correta. A palavra que inicia cada parágrafo é escrita com letra maiúscula ou minúscula, turma?
maiúscula, né? Por isso que a professora sempre fala o começo da frase com letra maiúscula, né? Porque o começo da escrita de cada parágrafo é sempre com letra maiúscula. Então, façam o X aqui em maiúscula, tá bom? Bom, turma linda, por hoje é só. Um beijão enorme, gente, e até a próxima aula.